Vou iniciar uma nova gravação agora, falando dos exercícios de revisão da matéria. Então, eu vou projetar aqui o outro arquivo, os exercícios de revisão da prova. Agora, o outro material que é os exercícios de revisão. Está aparecendo para vocês aí? Está sendo projetada a tela? Sim. Exercício de revisão da matéria do segundo bimestre. Isso. Então, esse que eu deixei, esse outro material, então tem esses dois arquivos disponíveis para vocês lá no AVA, né? Tem as respostas no final para vocês conferirem. Então, aqui, como eu passei a matéria para vocês, eu pus questões abrangendo cada um dos tópicos da matéria. Então, determinar os intervalos nos quais o gráfico da função é côncavo para cima ou côncavo para baixo. Bem, essa é uma questão de aplicação da derivada segunda, né? A gente monta os intervalos onde, usando como limite os pontos em que a derivada segunda é zero, e daí a gente vê para um valor de teste qualquer se a derivada segunda é positiva ou negativa. Os intervalos nos quais ela for positiva é porque a função é côncava para cima. Quando ela é negativa, é côncava para baixo. De vocês que estão aqui, vocês conseguiram fazer essa questão? Alguém tem algum? Fez, Luca? Fiz. Tá. Então, a primeira, facinho aqui do polinômio, né? Derivar a segunda também. Então, se é terceiro grau, quando eu derivo pela primeira vez, a derivada primeira vai dar de segundo grau. Quando eu derivo pela segunda vez, eu vou cair numa função de primeiro grau. Então, igualar a zero para achar a raiz é muito simples. E a gente vai ter, então, aí o ponto, de acordo com a resposta aqui, o ponto 2, como o ponto que zera a derivada segunda, e antes dele a função é côncava para cima e depois é côncava para baixo. Bom, gente, eu fiz também e tenho aqui os exercícios resolvidos para deixar para vocês, tá? Então, esta questão, por exemplo, ó, uma questão fácil de resolver, tá bom? Então, o que precisa é encontrar o ponto onde a derivada segunda é zero e depois achar aí, então, esse né, teste, quando é positivo, quando é negativo. Como eu falei, esse sinal aqui nem precisa fazer a conta, é só saber se é positivo ou negativo. Que vai dar negativo vezes negativo, que vai dar positivo. Tá bem? Bom, e daí depois eu vou fazer o upload das respostas para vocês, da resolução, né? As respostas já estão aí. O exercício 2, determinar os pontos de inflexão da função. Então, lembrando, o que é um ponto de inflexão? É o ponto onde muda a concavidade. No caso desse exercício 1, o ponto de inflexão ocorre quando x é igual a 2, porque muda a concavidade de concavidade para cima para concavidade para baixo. Então, o ponto onde muda a concavidade é chamado ponto de inflexão. Só que o x igual a 2 é só a abscissa do ponto. Então, eu preciso substituir esse ponto na função para achar qual é o y dele, né? Porque um ponto ele tem a coordenada x e a coordenada y. Então, nesse caso do exercício 2, eu tenho que fazer o que foi feito no 1, achar a concavidade. Onde há mudança de concavidade, eu pego aquele ponto, aquele valor de x e substituo para achar o y. Dos que estão aqui presentes, vocês tiveram dificuldade para fazer a questão 2? Quem tentou, conseguiu? Eu fiquei com um pouquinho de dificuldade, mas foi saindo. Ai, que bom, Lu. Então, aqui, a maior dificuldade dessa questão, na verdade, era perdão, a parte da derivada, tá? Não que não pudesse também aqui abrir o cubo da diferença, né? Fazer x menos 2 ao cubo, o cubo do primeiro, menos, né? 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo,
menos o cubo do segundo, vezes o x menos 1 e aplicar a regrinha de derivada de polinômio. Mas fica mais fácil usar a derivada do produto, né? Derivada do primeiro pelo segundo, mais primeiro pela derivada do segundo. Da derivada primeira vai cair, como aqui é uma função de quarto grau, vai cair numa de terceiro grau, e daí derivando novamente eu vou cair numa derivada que é uma função de segundo grau, certo? Essa derivada de segundo grau, então, aqui, como ela já veio fatorada, eu nem distribuí. Por que eu não fiz a distributiva? Por quê? Porque aqui eu já sei facilmente achar os pontos em que ela é zero, né? São os pontos 2 e 3/2. E aí, então, eu faço tudo igual eu fiz no 1. Derivo a primeira, derivo a segunda, faço o teste de concavidade, e aí, concavidade para cima, antes do 3/2. Concavidade para baixo, entre 3/2 e 2. Concavidade para cima, depois do 2. Então, eu tenho dois valores de x nos quais há uma mudança de concavidade, que são os pontos de inflexão. Eles são as abscissas, são os x dos pontos. E aí eu substituo na função para achar o y correspondente. Então, exercício 2, eu faço o que foi feito no 1, só que, além disso, eu substituo essas abscissas na função para encontrar os correspondentes y de cada ponto, né? A ordenada dos pontos. Ok? Tranquilo? Bem, aí o exercício 3 é o último que pega mais forte nas derivadas, né? Que é a questão de otimização de funções usando derivadas. Então, como a derivada também, a derivada primeira, a gente já tinha estudado que a derivada primeira, ela permite que eu saiba quando uma função é crescente ou decrescente nos intervalos abertos. E a derivada segunda, se a concavidade é para cima ou para baixo. Então, aqui, né, eu resgato a questão da derivada primeira para encontrar os valores, os pontos de máximo e mínimo, tanto relativos como absolutos de uma função. E aí pede para achar, né, quais as dimensões aí que vão maximizar a área que tem aí 3 laterais, uma é fechada por um rio, então eu tenho aqui o perímetro, né, vai ser 2x mais 2y, só que aqui eu não tenho esse x, então o meu perímetro vai ser 2y mais 1x, porque aqui a área está limitada por um rio e não vai ter cerca. Então, esse perímetro y mais x, 2y mais x, é uma informação que eu tenho que 200 pés de cerca para pôr nesse 2y mais x. E eu quero saber quais as dimensões x e y que vão maximizar essa área. Então, a função área, que é x vezes y. Só que daí, para derivar, eu tenho duas variáveis, e a gente só trabalhou até agora derivada de função de uma variável. Então, eu primeiro tenho que usar essas duas fórmulas, né? A fórmula da área eu tenho, da extensão da cerca, que foi dada essa informação. E primeiro, achar a área em função de uma variável só. No caso aqui, eu fiz em função de x. E aí, tranquilo. Aí, a parte 2, eu vou derivar, igualar a zero para achar os pontos em que a derivada é zero. No caso aqui, é o ponto x igual a 100. Então, se esta dimensão aqui, o x é 100, o y a gente sabe que é metade do x, né? Então, o y vale 50 e a área, então, vale 50 vezes 100, 5.000 pés, unidade ao quadrado, né? Tá ok? Então, é o uso da derivada primeira para encontrar os pontos de máximo e mínimo de uma função. Ok? Bem, então, essas 3 primeiras questões foram referentes à derivada, e daí nós passamos ao estudo das integrais. Lembrando sempre que se eu integro uma função, tá?
eu encontro a primitiva, a original, que se eu derivar, chego naquela que eu estava integrando. São, então, operações que uma faz, a outra desfaz, né? Falo sempre, ó, se você multiplicar, você pode dividir. Se você quiser saber se você dividiu certo, você multiplica. Aqui é a mesma coisa. A integral, você integrou. Quer saber se você integrou certo? Você deriva. Então, uma faz, a outra desfaz. Então, nós começamos aqui com o estudo da integral indefinida, e eu pus aqui 4 exercícios de integral indefinida. Bom, aqui eu pus a resolução só do D. Por quê? Porque o D é aquela que, né, um pouquinho, tanto a B como a D, eu acho que são mais complexas. Mas a A é muito tranquilo, a A dá para fazer até de cabeça, né? Porque é polinômio, eu sei que sempre eu vou somar um no expoente e dividir por esse novo expoente. Então, aqui a A, por exemplo, de cabeça, já dá para fazer. Sabendo que eu posso separar que a integral de uma soma, do mesmo jeito que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, a integral de uma soma é a soma das integrais. Então, olha, aqui eu já sei que vai ficar 9x ao cubo sobre 3, menos 4x² sobre 2, mais 13 vezes x, mais uma constante. O que eu fiz? Usei a regra da potência simples. Fui somando um no expoente e dividindo por esse novo expoente. Aquele expoente x² vai ficar x ao cubo sobre 3. Aquele expoente x vai ficar x ao quadrado sobre 2. Opa, aqui o x está com expoente 0, vai ficar x a primeira sobre 1, que é x. Então, daí depois simplifica, né? 9x ao cubo sobre 3. Vânia, abaixa um pouquinho a tela, por favor. Aqui, onde você quer É que que eu eu acho. Não, é que eu acho que então tá na. Você tá em uma página e a gente tá vendo outra. A gente tá vendo só Jura? as questões. Então, Lu, perdão, Lu, vamos lá, vou compartilhar de novo, que bom que você avisou. Aqui, tá vendo? Agora sim. Tá, mas eu tô fazendo de cabeça aqui, tá? Então, olhem lá, voltando Não, aqui, sem problema. determinar a integral indefinida. Então, eu falei, ó, aqui é 9x ao quadrado, a integral vai ficar 9x ao cubo sobre 3. Aí, simplifica o 9 com 3. Aqui é menos 4x, a integral vai ficar menos 4x ao quadrado sobre 2. Aqui é 13, não tem o x, é porque o x é zero, então vai ficar 13x. E sempre mais uma constante. Então, facinho dá para fazer isso daqui de cabeça, né? Bom, já o B, nós temos uma raiz. Quando a gente tem raiz, a gente sempre reescreve essa raiz com expoente meio. E, além disso, eu tenho um produto. Então, não dá para eu fazer direto. Aqui eu vou ter que fazer pela substituição usando o UDU. Então, vou chamar o x² menos 7 de U. E aí eu vou calcular quem é o DU. Qual é a derivada de x² menos 7? É 4x. Certo? A terceira. Esse 4 vem para frente na derivada e o x abate 1 no expoente. Então, vai ficar 4x a terceira dx, que é o que eu tenho aqui. Então, isso vai ficar a integral de u elevado a meio du, e daí eu uso a regra da potência geral. A integral vai dar u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. E aí volto quem era u e faço o que precisar para mexer na expressão. Já o exercício C aqui, a integral da parte de exponencial é fácil, né? Porque a integral de e elevado a u du é o próprio e elevado a u du. Então, aqui eu tenho 15 vezes e elevado a 3x. Bom, esse 15 pode vir aqui fora, não me atrapalha nada. E elevado a u, vou chamar o 3x de u.
e elevado a u du. Para ter o du, vou precisar, qual é a derivada de 3x? 3. Multiplica por 3, divide por 3. Ou então já separa aqui que 15 é 5 vezes 3. E daí só ponho 5 para fora, vou fazer esse daqui para vocês verem. Vamos fazer um aqui. Eu acho que essa parte de du, dx é a mais complicadinha, assim, para mim. Então, vamos ver aqui, É olha, eu essa vou que fazer o C, complica mais. porque eu acho essa parte, quando é do E, o U, ele vem para ajudar, não para atrapalhar. Quer ver, olha? Então, nós vamos ter aqui, presta atenção aqui, olha. 15e elevado a 3x dx. Bom, se fosse só a integral de elevado a x dx, é a própria elevado a x, mais uma constante. Só que aqui eu tenho e elevado a 3x. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou dizer que o meu u, vou chamar o u de 3x. Se u vai ser 3x, quem vai ser o meu dx? O meu dx, qual é a derivada de 3x? É 3 dx. Então, onde está 3x ali, eu vou escrever u. Ó. U. Tudo bem aqui, ó? Chamei 3x de u. Ficou e elevado a u. Só que esse meu dx eu também tenho que transformar em du. Quem que é o meu du? É 3dx. E aqui eu tenho 15dx. Mas será que não dá para a gente separar, olha, fazer aparecer, eu quero que apareça 3dx aqui. Será que não dá para a gente fazer facilmente isto, olha, ó, esse 15 nada mais é do que 3 vezes 5, certo? Opa, se eu puxar esse 3 aqui junto com o dx, vai aparecer o meu du, olha. Epa! Olha só, eu vou pôr esse 5 aqui que não me interessa, aqui fora da integral. Como ele está multiplicando, eu posso fazer isso. Esse 3 eu vou pôr aqui juntinho com o dx, só para ver que, olha, opa, mas esse 3dx é o du que eu estou... Aqui eu pus dx. É o du que eu estou precisando. Então, olha lá, eu chamei 3x de u, o meu du é 3dx. E aqui eu tinha 15dx. Mas eu separei, 15 é 3 vezes 5, esse 5 eu tiro, o 3dx aqui vira du. Então, isso nada mais é do que 5 integral. Eu estou fazendo muito passo a passo, gente, não há necessidade de fazer tão detalhado assim, tá? E elevado a u du. Então, agora eu posso usar a regra geral de que a integral de e elevado a u du é o próprio e elevado a u. Isso daqui é a próprio 5 vezes e elevado a u pela regrinha. Isso daqui tem uma regrinha que me disse lá que, olha, a integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Bem, só que o meu problema é em x e não em u. Então, o que eu vou fazer agora é voltar aqui na expressão, colocando quem é o u? O u é o 3x. Então, isso é 5 vezes e elevado a 3x mais c, essa integral. Como eu falei, sempre dá para eu testar, tá?
se eu estou fazendo certo derivando. Se eu for derivar 5 vezes e elevado a 3x, bom, a derivada de e elevado a u du vai ser o próprio e elevado a u, né? Ó, então, aqui, a derivada do e elevado a 3x, esse 3 vai vir aqui e vai ficar 15 e elevado a 3x. Então, se eu derivar, eu tenho exatamente o que eu tinha lá. Porque eu tenho que derivar daí o expoente 3x, que a derivada vai dar 3. Então, esse exercício, tá? A gente usou a regrinha do du para facilitar. Vocês querem que eu faça o B também, que usa a regrinha do du? Precisa que eu faça o B? Vocês querem? Qual o B? O B, de bola. Pode ser. Então, vou fazer o B também aqui para vocês. E podem me perguntando se vocês tiverem dúvida, tá? Então, o B, a gente tem aqui, para calcular a integral de 4x ao cubo vezes a raiz de x à quarta menos 7. Eu vou colocar que essa raiz de x à quarta menos 7 é x à quarta menos 7 elevado ao a meio, tudo bem? Já vou reescrever aqui, olha, isso é um x à quarta menos 7. Opa. Isso tudo elevado a meio. Por que eu estou fazendo isso? Sempre quando eu tenho uma raiz, porque eu vou trabalhar com expoentes, né, gente? Tanto na derivada como na integral. Então, tanto para derivar como para integrar, funções racionais a gente já escreve com expoente racional. Bom, então eu tenho que integrar, reescrevi isso daqui. Gente, não sei integrar direto. Se fosse soma, uma facilidade, cairia no item A, mas é um produto. Um produto, a derivada, eu tenho uma regra especial, e aqui eu não tenho uma regra especial só para produto, ou só para quociente, ou só para função exponencial. Eu tenho uma regra que se aplica a tudo, que é escolher alguém para chamar de U e substituir, ver se eu tenho um DU correspondente. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou... Quem que eu chamo de U? Qual é a dica para escolher quem é U? É sempre ou quem está dentro, né, do parênteses aqui, que está sendo elevado, ou o termo X que tem a maior potência, tá? Então, eu sempre pego o que tem maior potência, ou que está dentro da raiz, o que está, assim, dentro de uma função que eu chamo de função composta. Essa é uma função composta, uma função que está sendo elevada a meio. Então, vou chamar aqui o meu U de x à quarta menos 7, tá? Se eu chamar o meu U, definir que o meu U é x à quarta menos 7, agora eu vou calcular quem é o meu DU. Quem que é o meu DU? Bom, a derivada de x à quarta, a gente sabe que é 4 vezes x à terceira. A derivada de menos 7 é uma constante, derivada da constante é zero. Então, se U é x à quarta menos 7, du vai ser 4x à terceira dx. Certo? Bom, a partir do momento que eu calculei o du, eu olho aqui na função para ver, será que eu tenho esse du? Se estiver faltando um número, eu posso ou colocar, ou como aqui no exercício C, ver se ele não está embutido numa outra constante. Então, eu vou ver se tenho lá o DU. E se eu não tiver, se eu consigo acertar esse DU com constante. Não posso fazer diferente, só posso pôr ou multiplicar ou dividir para aparecer a constante que eu quero. Nesse caso, está certinho aqui. Opa, aqui ficou faltando pôr o dx da expressão.
Aqui está certinho, olha, 4x ao cubo dx, que é o que eu tenho. Então, eu vou facilmente reescrever isto, olha. Eu vou pôr esse 4x ao cubo aqui pertinho do dx para ficar mais claro ainda o que nós estamos fazendo, tá? Então, opa, se eu consigo pôr tudo isso aqui dentro. Beleza. Então, olha, eu só mudei de lugar para vocês verem que agora essa integral eu posso escrever em u. O que é x à quarta menos 7 elevado a meio? Nada mais é do que u elevado a meio, né? Então, no lugar do x à quarta menos 7, eu vou pôr u. E no lugar do 4x ao cubo dx, eu vou pôr o du. Por que eu fiz isso? Para cair agora na regra da potência simples. Que a integral de u elevado a um n qualquer é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Vou somar um no expoente e dividir por esse novo expoente, tá? Então, é para facilitar. Agora ficou facinho aqui de colocar o resultado. Esta expressão aí, já vou tirar a integral, porque eu já sei calcular essa integral. Essa integral vai ser u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1, mais uma constante. É a regra de somar 1 no expoente e abater 1. Bem, eu poderia ter feito isso já de cabeça, né, esse cálculo, mas achei melhor a gente fazer passo a passo aqui para não ter dúvida. Então, veja, na hora que eu integrei, usei a regra da potência aqui geral, eu tirei a integral, tem que pôr a constante de integração, tá? Então, agora eu vou ter que isto é igual a u meio mais 1, meio mais 1 vai ficar u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, mais uma constante. Bem, agora o que eu vou fazer é só mexer um pouquinho nessa expressão antes de substituir o u. O que é dividir por 3 meios? É a mesma coisa que multiplicar por 2/3. Dividir é multiplicar pela segunda invertida. Então, 2/3 que multiplica aqui o u elevado a 2/3. U elevado a 2/3, se quiser também, ao invés de pôr como expoente racional, pode pôr também como radical. Então, isto vai ser a raiz quadrada de u à terceira. Né? Mais uma constante. Bem, última coisa que eu vou fazer, voltar quem é o u. O u na x à quarta menos 7. Então, vou voltar aqui no radicando com a expressão u à quarta, u a x à quarta menos 7. Então, no lugar de u, eu pus quem era o u. Então, vejam, o uso do u e du é para facilitar a integração. Quando que eu vou usar esse u, du? Quando eu tiver produto, quando eu tiver raiz, quando eu tiver fração, quando eu tiver um expoente diferente de x aqui na expressão exponencial, ou seja, a maior parte das situações de integração eu vou usar isso. Eu não uso isso quando é polinômio assim simples. Fora isso, todas as outras integrações a gente tem feito chamando uma parte da função de u e
encontrando o DU para acertar isso. Tá entendido aqui? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Eu acho que por enquanto não. Tá. Bem, e eu deixei aqui também o D feito, tá? O D, olha, também é um caso de uso do UDU, porque eu tenho uma fração aí, né? Então, o que que eu fiz? Olha só, a dica que eu falo. Sempre chama de U o que tem a maior potência, o que está dentro do radical, né? Sempre a gente já procura ali encontrar o U, de forma que depois que eu calcule o DU, eu encontre isso na expressão a ser integrada. Então, olha, quem que eu vou chamar aqui no caso do exercício D? Eu vou chamar 1 mais x ao cubo. Por quê? Porque tem a potência maior, porque daí quando eu derivar, pode ser que eu encontre a outra potência que eu estou querendo, né? Então, eu chamei de U ou 1 mais x ao cubo. Se eu derivar 1 mais x ao cubo, derivada de 1 é 0, constante. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado dx. E aí, opa, eu vou olhar aqui e vou ver, mas eu tenho aqui um x ao quadrado, olha que belezinha, eu tenho um D, né? Tá facinho para eu escrever DU aí. O que que falta para eu escrever o DU aí? O 3. Então, olhem o que que eu vou fazer. Eu vou fazer aparecer esse 3 aqui que eu preciso, que não tem, eu vou fazer aparecer aqui, tá? Para quê? Para poder chamar tudo isso 3x ao quadrado dx de du. Mas para fazer esse 3 aparecer aqui, eu estou multiplicando por 3, eu preciso dividir também por 3 para não atrapalhar, para não mudar o valor da expressão. Então, se eu multipliquei por 3 e dividi por 3, eu não alterei nada. Dividir por 3, eu já pus esse é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. E eu já pus isso antes na integral, né? A gente já viu que a gente pode puxar a constante multiplicando a integral, então eu já pus antes, que daí já deixa limpo aqui para mim, olha, que então isto vai ser esse 3x ao quadrado dx aqui que eu juntei, vai ser o meu du. E aqui vai ser 1 sobre u ao quadrado. Então, olha, eu reescrevi a expressão em u. Agora, tá tranquilo, né? Esse u ao quadrado eu passei aqui pro numerador com expoente negativo, ficou u a menos 2, soma 1, subtrai 1. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, divide por menos 1. E aí, no final, eu só voltei aqui quem que era o u. O u era o 1 mais x ao cubo, que eu tinha definido aqui antes. Então, o du, ele não é para complicar, muito pelo contrário, ele vem para ajudar. O que precisa é ter esse olhar para saber quem que é o u e quem que é o du, tá bem? Aí é que vai fazer a diferença. Bom, o exercício 5, ele também foi trabalhado esse conteúdo na mesma aula que a gente trabalhou a parte inicial, as regras básicas de integração, que é para encontrar uma solução particular. O que é isso? Todas essas soluções aqui das integrais, vejam que elas têm uma constante arbitrária no final. Por quê? Porque como a derivada da constante é 0, esta função aqui pode ter qualquer constante aí que se derivar cai naquela, né? Então, eu sempre tenho na solução geral uma constante. Quando eu falo de solução particular, é descobrir qual é o valor dessa constante. Então, para achar uma solução particular, eu preciso ter alguma informação a mais para descobrir qual é o valor do C, tá? Que é chamada de condição inicial. Então, no caso aqui, olha, achar a solução particular desta equação diferencial elevada a x mais 1,
A solução geral eu encontro, mas a particular eu preciso dessa condição inicial para substituir e achar quem é o C. Aqui a condição inicial é a função no ponto 0 tem que valer 1. Então, aqui está falando que esta é a derivada da função, ó, f'. Então, se esta é a derivada, se eu integrar, eu acho qual é a função. E daí, se eu substituir o valor 0, tem que dar 1. Então, eu vou fazer em duas partes. Primeiro, eu vou integrar para achar a solução geral. E depois eu vou substituir o 0 nessa função para achar quem é a constante. Então, integrando para achar a solução geral, a integral de e elevado a x mais 1, tá? É a mesma coisa que se eu integrar e elevado a x mais 1 dx. Olha aqui, cuidado aqui, usem o parênteses, tá? Por quê? Porque isso daqui ó, é uma distributiva, eu estou fazendo a integral de e elevado a x dx mais a integral de 1 dx. Porque se vocês não usam esse parênteses, vocês esquecem e acaba não aparecendo esse x aqui na integral. Então, a integral é do e elevado a x mais 1, é de tudo isso, esta é a função. Então, eu pus essa função no parênteses, tá? Dividir em soma de duas integrais, que a integral da soma é a soma das integrais. E aí, integral de e elevado a x dx é mais fácil que tenha próprio e elevado a x dx. Por quê? Porque aqui o expoente é x. Se o expoente fosse 5x, eu já ia ter que é 5 e elevado a x. Já mudaria um pouquinho a coisa. Bem, no caso aqui, então, né, eu teria que chamar o u de 5x, tá bem? E daí fazer o 5 aparecer aqui e aparecer 1/5 na resposta. Bom, mas, voltando aqui, é x, então tá facinho. Então, a integral de e elevado a x é própria a e elevado a x. Mais integral de 1 dx. A integral de 1 dx é x. Porque aqui, mas é 1. 1 é porque é x elevado a 0. Soma 1 no expoente, vai ficar x a primeira, dividido por 1. Então, a integral de 1 dx ou integral de dx é x. Achei a solução geral. Achei a solução geral. Mas eles me pedem uma solução particular. A solução particular é quando essa função eu substituir o 0 no lugar do x, o valor numérico para x igual a 0, tem que dar 1. Então, vou substituir agora. Se eu substituir 0 no lugar do x, tem que dar 1. Então, é porque o c tem que ser 0, certo? Então, o C é 0, se o C é 0, vai sumir aqui esse C, porque ele é 0, então a resposta vai ficar e elevado a x mais x. Bem, esses exercícios aqui do 4 e do 5, todos, né, precisam de integral, e o último também vai precisar de integral. O último exercício aqui da lista pede para calcular uma área. E a área é dada pela integral definida, tá bem? Então, o que vai mudar agora do que a gente fez para os exercícios, para o 6 e para o 7, é que agora nós vamos ter que calcular as integrais definidas. As integrais têm limites inferior e superior, tanto no 6 como no 7. Então, nada mais eu vou precisar fazer do mesmo modo que a gente fez aqui. Primeiro, fazer uma primeira parte integrando, achando a integral indefinida. E depois substituindo os limites. Então, eu queria saber de vocês se até aqui está ok, essas integrais indefinidas estão ok, porque para achar as definidas, a gente precisa saber achar a indefinida antes. Me digam aí, vocês chegaram nesse ponto da lista, querem um tempinho para pensar ou já comento aqui direto? Vou fazer uma pausa aí com vocês, estou há muito tempo falando.